voltamos e voltamos com notícia boa, Kelly. Me conta, quero saber. É, notícia boa que na próxima sexta-feira agora, a partir das 21 horas, nós temos especial de Natal do programa Sempre Melhor. Eba! Gente, vai ter musical, vai ter amigo secreto, vai ter um coral maravilhoso. O programa tá muito legal mesmo, né, Renato? Tá gostoso, tá especial. Eu tô doido pra saber quem que a Kelly tirou e a Kelly tá doida pra saber quem que... É verdade, quero saber o que você ganhou de presente. Ó, os presentes aqui tem que ser presente de qualidade. Já foi dada a ordem pelos diretores, né? Criativo, né? Criativo de qualidade. É verdade. E como vocês são mega admiradores do nosso programa, vocês não vão perder. Próxima sexta-feira agora, a partir das 21 horas da noite, querido. Noite. É, tem o programa. Mas e aí, Renato, vai ter o programa à tarde? Sim. Normal, programação à tarde, normal. E à noite nós vamos ter o especial de Natal. Ai, pô, já tô doido pra chegar sexta-feira logo. Renato, eu quero perca, te fazer uma pergunta. Você Ah. sabia que existem mais celulares no mundo do que pessoas, inclusive no Brasil? Sério? Sim, exatamente. Agora imagina só uma empresa que vendia e fazia manutenção dos celulares de várias empresas de grande porte. De repente eles tiveram uma ideia de fazer sustentabilidade. Eles Olha, que legal. reciclam o celular, né? Cuida certinho para poder fazer com que essas empresas utilizem novamente esses celulares. Que ideia boa, Kelly. Sustentabilidade sempre em alta com a gente. Nós temos para falar de tudo isso aqui conosco o Robson Gomes. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Kelly. Tudo bem? Boa Tudo Prazer bem. estar com vocês. Boa Obrigado, tarde. obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço. Vai ser muito bom bater esse papo com vocês. Que legal. Agora começa contando pra gente como é que surgiu essa ideia, né? Como que surgiu, como que aconteceu. Conta um pouquinho, faz um resumão pra gente aí do que você realmente faz. Não, maravilha. Bom, tudo começou em 2015, desculpa. Em 2015 eu era executivo de uma multinacional americana do ramo de telecom. Tá? E lá a gente Ah, já tava meio ligado, já caminho tava meio andado. que no DNA, né? Nada por acaso. Tudo em casa. Eu acho Tudo que os em casa. caminhos, né? Deus prepara os caminhos Com pra gente aí. Deus sabe o motivo de cada Verdade. coisa. E lá a gente escutava muito, né, falar sobre dificuldades de compra de celulares, enfim, era muito comum eu escutar das multinacionais, por que eu tenho que ficar amarrado num plano para comprar uma linha e tal? E aí foi a ideia da nossa empresa. A nossa empresa surgiu literalmente para desmembrar essas relações. A ideia era o nosso cliente poder comprar o celular conosco, que é o nosso core business, e ele lá com a operadora dele e comprar somente o plano, o pacote de dados, enfim. E aí, nessa época, nasceu a nossa B2B, que é a Unicel Soluções Corporativas, uma empresa que é responsável pela manutenção e venda de celulares para as maiores empresas do Brasil. Que legal. Então, hoje nós temos aí uma carteira de clientes com 300 empresas, mais ou menos. Dessas 300, 60 são multinacionais. Nós criamos um processo, um modelo de negócio, literalmente para atender grandes companhias. Acho que até pela experiência que eu tive em multinacionais, eu acabei trazendo isso para dentro da nossa empresa. Eu costumo brincar que a nossa empresa hoje está fazendo o caminho inverso, porque nós nascemos para atender as grandes companhias e fomos nos adaptando para o mercado PME, até que a gente conseguisse chegar no mercado B2C, que é a pessoa física, enfim, atendendo o varejo como um total. Legal, né? E o interessante que você acabou de falar, que vocês começaram, você deu a ideia, começou em 2015, né? Em tão pouco tempo, em menos de 7 anos, já está com uma carteira de 300 empresas. Hoje, isso no corporativo, né? Fora as outras frentes de negócio. Hoje, no Grupo Unicel, nós já temos 3 frentes de negócio. Nós temos a parte corporativa, que é o nosso B2B. Temos o B2C, que é atendido pela Unicel Store, que são lojas de varejo, lojas próprias de varejo que nós temos. Inclusive, as lojas de varejo agora para 2023 já com projeto de franquia. Então, nós vamos fazer expansão da marca por franquias. Foi uma estratégia que nós tomamos, eu e o corpo diretivo da Unicel, nós tomamos a ideia de expandir a marca por modelo de franquia. Então, nós temos lojas próprias, mas a gente vai chegar aí em 2023 em nível nacional por meio do franchising. E me diz uma coisa, o que essa sustentabilidade, né, esse processo todo que vocês fazem, pode trazer de benefícios, né, para as empresas e para os negócios? Sim. Em 2019, eu fui provocado por um dos nossos maiores clientes, porque hoje sustentabilidade, logística reversa, o que as empresas estão fazendo com o seu lixo eletrônico, isso aí é uma coisa que está na boca, né? Acho que assim, está todo mundo preocupado com isso. Acho que são 2 coisas que eu escuto muito falar hoje no mundo corporativo: sustentabilidade e equidade. Eu acho que são 2 coisas que hoje estão assim em pauta, as empresas estão muito preocupadas com isso, de inclusão, hoje, legal, eu tenho um celular e depois que eu descarto esse celular, eu não uso mais por algum motivo, porque ele ficou obsoleto, os aplicativos que eu não uso, e aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou jogar no meio ambiente, eu vou deixar essa herança, né, para os meus netos, para os meus bisnetos? Não vou, a gente tem que pensar hoje o que a gente vai fazer. E sendo provocado pela equipe de gestão ambiental desse nosso cliente, nós buscamos a CETESB, que hoje
literalmente aí o órgão regulador de São Paulo, enfim. Fui buscar um curso de gestão dentro da CETESB para entender como é que eu poderia fazer isso de forma correta. Porque não é falar que faz, né? Falar que faz, não, eu faço gestão, eu faço sustentabilidade, não. Então, hoje, dentro dos nossos processos, eu vou até as empresas quando elas fazem esse rollout. Rollout é quando eles trocam os celulares. Então, eles têm lá, eu tenho, por exemplo, um dos meus maiores clientes tem 58 mil celulares no Brasil. E eu sou responsável Isso em uma das empresas? Uma das empresas. E eu 58 mil celulares? Mil celulares, porque é uma grande empresa, uma multinacional, e ela tem celulares para vendedores, promotores, administrativos, vendedores. Ela tem hoje 80 mil colaboradores no Brasil. E desses 80, então, a maioria dos colaboradores hoje tem celular corporativo. E aí, cada vez que quebra um celular desse, é a nossa empresa, é a nossa B2B que faz manutenção. E dentro desse processo de gestão ambiental, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos um processo chamado troca-cell, que quando esse cliente faz esse rollout, ele troca esses celulares, ele vai lá, trocou esses celulares, eu compro esse lote desmobilizado. Aquilo antigamente era literalmente um transtorno para esse nosso cliente, porque ele ficava lá com aquela tralha, aquele monte de celular que ele não sabia o que fazia com aquilo, gerando custo, atrapalhando, enfim, a operação dele, porque ele já tinha trocado. Então vai lá, o meu time de logística coleta esses equipamentos, a gente coloca eles dentro da nossa esteira de manutenção, a gente tenta aproveitar o máximo possível. Então, via de regra, a gente aproveita uns 70% desse desmobilizado do que era lixo eletrônico para essa empresa, a gente consegue ainda reaproveitar, recondicionar uns 70% desses aparelhos e a gente reinsere eles no mercado. Então, a gente faz revenda desses aparelhos e o que a gente não consegue descontaminar, não consegue recondicionar, cerca de 30% desse lote, a gente faz a descontaminação das baterias. Então, eu tenho tanques de solução onde as baterias ficam literalmente imersas lá por 3 meses. Cara, até que é seja um processo. literalmente um processo. É totalmente um processo. Exatamente. Que leva tempo e não é nada, né, Kelly? Não é nada assim da noite para o dia que esse processo é resolvido. É um tempo de quanto tempo, mais ou menos, assim? O amianto, que leva um andamento. Que é um dos componentes para fazer a bateria, se você joga ele no solo, ele vai se decompor em cerca de 10 mil anos no solo. Então a gente deixa ele literalmente submerso por 3 meses dentro de um tanque. Depois de submerso dentro do tanque, a gente tira essas baterias lá de dentro para sim triturar, descaracterizar e mandar para reciclagem. E o mais legal é que depois, e isso é uma coisa que pega muito para as empresas, porque depois que a gente faz todo esse processo de descontaminação das baterias, descaracterização, tritura o plástico e manda tudo para reciclagem, a gente gera um certificado de destinação correta para o gerador desse lixo eletrônico. Então eu vou lá na empresa que gerou esse lixo, ele recebe sem custo nenhum um certificado de destinação correta, mostrando o que ele faz. Então amanhã ou depois, se ele for provocado, e principalmente por multinacionais, na Europa isso é muito comum. No final de toda a cadeia, você tem que dizer o que você fez com o final daquilo. Então, beleza, eu produzi um celular, esse celular foi vendido para uma empresa, essa empresa usou esse celular por determinado tempo, e no final? Então, no final, você vai lá e consegue provar, isso aqui foi descontaminado e descaracterizado pela empresa X. Agora me diz uma coisa, anteriormente ele disse para mim que ele vendia celulares e fazia a manutenção técnica, né, dos celulares das empresas. E aí você teve essa ideia, né, de fazer essa reciclagem toda, mas para chegar até aí você teve um processo longo, né? Sim. Teve que pedir autorização até para a Lua, né? Como é que foi? As certificações ambientais, eu acho que é isso uma coisa também que pega, eu acho que a gente tinha que tentar rever também, tentar até mesmo facilitar para que mais empresas busquem fazer isso, porque tem um custo alto para poder você conseguir todas as certificações e é um prazo demorado. Hoje, a Unicel levou em média aproximadamente quase 2 anos para poder se adequar e ter todas as certificações para que pudesse se habilitar a atender esse mercado, porque esse mercado não existe meia certidão, ou tem ou não tem. E aí, hoje, acho que nós somos, se não a única, eu desconheço outra empresa que tem todas as certificações ambientais que nós temos para lidar desse tema com maestria. E na sua visão, qual que é a melhor maneira das empresas fazer esse descarte, né, desses aparelhos eletrônicos? Eu acho que assim, tem que buscar uma empresa séria que faça isso, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que fala que faz descarte correto. Chega na hora e não faz. Exatamente, fala que faz, mas não faz, né? E assim, e é difícil até controlar isso, porque como você vai saber se a empresa realmente fez? Como que você vai saber? Você só consegue saber se você tiver toda uma rastreabilidade. Existe um documento que pouquíssima gente conhece, chamado CADRE. O CADRE é um documento que você entra para poder transportar, um exemplo. Eu tenho um cliente que me abre um chamado. A Kelly entra em contato e fala, Robson, eu tenho aqui um lote de equipamentos que eu preciso fazer o descarte deles.
Antes de eu ir lá buscar, porque eu podia simplesmente pedir um motorista, o motorista vai lá e busca. Antes disso, eu tenho que informar a CETESB, através desse cadre, CETESB, a Kelly tem lá um lote de celulares para desmobilizar, para descaracterizar. Eu, Unicel, estou indo lá buscar esse lote, então eu vou lá e já informo. Para quê? Para que a CETESB consiga também fazer todo o rastreio da cadeia para saber e aferir se eu estou fazendo da forma correta. Certo. E aí, cada passo que a gente vai dando, a gente vai informando o órgão regulamentador, que é a CETESB. Até que, no final, ela gera o certificado de destinação correta do seu lixo. Entendi. Caramba. E é feito só com os celulares? Isso é feito com celulares, tablets, notebooks, impressoras. Tudo eletrônico? Tudo que for eletrônico, isso deve ser feito. Entendi. E Carregadores. Dá mais do que certo, você viu aí, Kelly? É, com certeza. E Robson, eu tô aqui muito impactado pela volta por cima que você deu sobre tudo isso, pela tua história desses 7 anos que você está aí progredindo com mais de 300 empresas aí nas tuas costas. Quando você idealizou, chegou em 2015, veio com a ideia, como é que tudo começou no sentido de equipe? Como é que foi para você formar uma equipe? Para quem que você entregou o projeto? Quem acreditou nesse projeto? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Excelente. E através dessa pessoa, teve algumas pessoas que no começo que você entregou o projeto não acreditou em você. Não vai dar certo isso não, esquece isso. Por que você saiu? Teve pessoas também que chegaram para você com certeza e falaram assim, cara, você é louco, você vai sair de uma multinacional para um projeto que você não sabe nem se vai dar certo. Como é que foi essa trajetória até você chegar nessa mega empresa? Você sabe que você tocou num ponto que é bem interessante. Você imagina você chegar em casa um dia e contar para sua esposa, amor, sabe aquele trabalho maravilhoso que eu tenho numa multinacional, que eu fui promovido há 5 anos e tenho aí possibilidade de ser promovido novamente, porque a empresa gosta de mim, a gente ganha lá 20 mil reais fixo, tem convênio do bom, sabe? Sei, então eu pedi as contas. Não, como assim? Você pediu as contas? Você tá maluco? Sério? Foi desse jeito? Mas literalmente desse jeito. É a visão, né? A visão do empresário. Quando você tem essa personalidade, essa persona dentro de você, não adianta, né? Você nunca vai ser só um funcionário. Kelly, eu tenho uma coisa que eu carrego comigo e isso é uma dica que eu deixo para todo mundo que quer empreender na vida. É o cavalo selado. Cara, às vezes você tá no deserto, caminhando, cansado, passou um cavalo selado, você vai olhar, vai ficar pensando, pula nele e vai embora. Exatamente. Se você não ele vai passar, ele vai embora e você ficou para trás, você vai continuar caminhando no deserto. Ainda mais vai continuar comendo areia. Né? Sim, exatamente. Então, assim, não pode perder a oportunidade. Não e isso, pode. na época, eu fui provocado até, eu lembro de uma pessoa que, eu sempre que possível falo o nome dele, que é o Celso Modesto. Celso Modesto, ele é diretor de TI da Mercedes-Benz e eu atendendo ele como até então consultor dessa multinacional. E em uma reunião eu fui falar para ele, falei, Sérgio, se existisse uma empresa que você conseguisse desmembrar das relações, onde você te falasse com a sua operadora o que é o core dela, e comigo você falasse de celulares, do que é hardware, isso faz sentido para você? Ele, cara, faz todo sentido. E aí eu contei para ele, falei, eu tenho esse projeto na gaveta, ele falou, você abre que eu vou ser seu primeiro cliente. Uau! E foi? Foi assim. E daí nesse dia eu chamei o meu diretor, falei, cara, o meu cavalo selado passou e eu não vou montar nele. Eu vou montar nele, é a minha oportunidade. Depois que você saiu, né, que você contou lá para sua esposa, e depois de quanto tempo, assim, teve algum momento, né, que você ficou preocupado ou logo em seguida as coisas já foram acontecendo? No começo começou tudo muito bem, nossa, 2015 até 2018, literalmente a gente estava ali em voo de cruzeiro. Nós tínhamos um produto que era, literalmente, eu era o único no Brasil que ainda tinha esse produto, que era um rádio. A gente vendia uns radinhos que ninguém tinha mais, nem a própria operadora fabricava mais esse rádio e eu conseguia importar. Eu importava componentes e montava eles no Brasil. Então eu era literalmente o único distribuidor desse produto no Brasil todo. A gente estava nadando de braçada, Oceano Azul, sem comunicado prévio, sem nada, a operadora descontinuou esse serviço, que era um serviço de rádio, então não tinha mais rádio, eu tinha um estoque gigantesco, enfim, o nosso recurso investido ali, e do nada a gente teve que se reinventar, porque mudou a tecnologia, tive que começar a atender smartphone, veio os smartphones com muita força, tecnologia 3G bombando, e a gente precisou assim... estudar de novo alguma coisa, se atualizar? Literalmente, do dia para a noite, tanto que aí foi uma iniciativa fantástica da minha esposa, que hoje é a nossa diretora financeira, a Leidiane. Ela veio com a ideia de, falou, poxa, então já que a gente está passando por essa dificuldade, porque a nossa empresa veio de um faturamento a zero. Foi literalmente daqui para zero de um dia para a noite.
Então, é impactante você ter lá seus colaboradores, você tem todo um time e a responsabilidade ali, eu não tenho responsabilidade com o meu time, eu tenho responsabilidade com famílias. Sim. São famílias que dependem das decisões que nós tomássemos naquele momento para saber qual seria o futuro daquelas famílias. Então, a gente está muito preocupado. Foi aí que nasceu as nossas lojas de varejo, porque ela teve a ideia, ela falou, poxa, vamos para o mercado de varejo? Já que o corporativo a gente vai ter que se reinventar e a gente não sabe quanto tempo isso pode levar, então vamos aproveitar toda a expertise que nós já temos do negócio, do mundo corporativo, vamos levar isso para o varejo, vamos levar uma experiência diferente para o público geral, para o B2C, e foi aí que nós montamos a nossa primeira loja no bairro do Tatuapé, e aí foi um sucesso. Então, no começo, 2018, sim, muita dificuldade, porque uma coisa que é interessante também, no Brasil, até voltando na pergunta que você falou, a gente não acredita em sonhador, né? Empreendedor, cara, isso é difícil, né? Então, nós tínhamos uma empresa que faturava muito bem, o banco vivia me ligando e me oferecendo dinheiro, me oferecendo empréstimo, me oferecendo tudo. Quando o meu faturamento despencou, eu fui atrás dele e falou, pô, mas agora não dá para te prestar, né, cara? Pô, a hora que você precisou, né? Eu queria te emprestar quando você tinha dinheiro, né? Agora, como colocar vários benefícios lá, né? Exatamente. E olha Robson, olha que você está relatando que a tua decaída na empresa foi em 2018, não era nem na pandemia ainda. Não. Eu gostaria até que você falasse como é que foi para você entrar em 2020, no início da pandemia, juntamente com o peso da responsabilidade de estar com 300 empresas nas suas costas. Como é que foi? Na pandemia, na verdade, a nossa empresa cresceu 200%. Eu falo que assim... Sério? Tem muitas empresas que isso aconteceu. Esse mundo que o mundo de celular não conhece crise. Essa é a verdade. O mundo de celular não tem crise. Por que não tem crise? O celular hoje é necessário. É o filho. Eu costumo brincar que o celular hoje é a extensão da nossa mão. A gente está sempre com ele na mão, né? Então, você não consegue mais... E na pandemia teve um diferencial, porque como nós já tínhamos uma veia corporativa, nós já tínhamos uma certa relevância no mercado corporativo e todas as empresas precisaram colocar os colaboradores em home office. E para você colocar o colaborador em home office, o kit básico, um notebook e um celular. Então, aquele colaborador que trabalhava no escritório e tinha um telefone fixo, ele teve que obrigatoriamente receber um celular da empresa. E no começo da pandemia era tudo muito novo para todo mundo. Eu lembro do ministro da Saúde falando, serão 15 dias. Aí venci os 15, não, serão só 30, 3, ninguém sabia, era muito incerto. E aí por que as companhias nos procuraram? Sabendo que nós éramos muito fortes no seminovo e elas não sabiam se podia investir ou não, então em vez de comprar aparelhos novos, nós fomos procurados porque nós vendíamos seminovos. Então ele colocou o colaborador em home office com um celular seminovo, que custa em média de 40% do valor de um aparelho novo, atendeu a demanda dele e a nossa empresa literalmente decolou. Uau. E você atende, além de grandes empresas, você também atende pessoa física? Hoje nós atendemos pessoa física nas nossas lojas de varejo. Nós temos 2 lojas próprias, uma no bairro do Anália Franco, uma no bairro do Tatuapé, e lá nós vendemos tanto celulares novos quanto seminovos, acessórios, enfim, e já estruturamos todo o nosso modelo para franquear. Agora a nossa ideia é pegar toda essa expertise que nós temos aí de mercado, enfim, e levar agora para todo o Brasil. E sempre tem que fazer uma descontaminação? É necessário sempre fazer? Ou tem algum outro tipo de análise que você faz no aparelho? Quando eu recebo um equipamento, quando a gente compra um lote de aparelho, esse aparelho entra dentro de uma esteira. Essa esteira eu tenho 3 técnicos que trabalham em conjuntos para cada lote. Então eu tenho um técnico que desmonta o equipamento, um só desmonta, literalmente. Um outro faz essa análise, ele avalia, então isso ele vai separando. Isso é bateria boa, tela boa, ele vai separando os periféricos. Então, o que não está bom, o que vai precisar ir para reciclagem, a gente faz essa separação na nossa esteira, na triagem, e um terceiro técnico vem montando o que foi separado ali como peças boas para que a gente consiga colocar eles para venda como seminovo depois. E aí ali é nesse momento que a gente descobre o que precisa e o que não precisa. Porque a ideia é, pensando em sustentabilidade, eu só vou mandar para reciclagem o que realmente precisa. Porque senão, se eu for reciclar tudo também, a cadeia não para, porque cada vez eu vou ter que produzir mais, produzir aparelhos novos para suprir a demanda de mercado. Então a nossa ideia é, a gente consegue frear um pouco a produção industrial, a produção que, querendo ou não, degrada o meio ambiente, né? Porque não tem jeito, tem plástico, tem cobre, tem minerais ali na produção de um celular, não tem jeito. E a gente consegue frear um pouco isso, reinserindo esses aparelhos seminovos no mercado. E esses aí, né, que
foram descartados, que não tem como utilizar mais, o que acontece? Aí é onde a gente faz o processo de descontaminação das baterias no tanque, então elas ficam lá submersas numa solução por 3 meses para tirar todo o produto químico dela. A gente depois tritura e manda ela para reciclagem. E na reciclagem eles são reaproveitados os plásticos na indústria de novo. Tritura? Tritura plástico, os plásticos da carcaça do celular, o alumínio da carcaça do celular. Depois volta E depois ele vira matéria-prima para a indústria de novo. Que coisa, hein? Processo, né? Processo. Agora, Robson, eu quero que você explique para todos nós, até para mim também, para Kelly, para todos nós que estamos assistindo programas e que estamos aqui assistindo essa entrevista maravilhosa, que eu estou muito impactado pela tua história de vida. Você me representa, meu amigo, pela tua coragem, pela tua determinação. Em que sentido? De você ser uma pessoa que já estava estabilizada e você recebeu aquele start na hora certa, no momento certo. Qual o sentido que eu falo? Como tomar uma decisão e qual que seria a hora que a pessoa tem que tomar aquela decisão de assumir e realizar a concretização do seu sonho? Porque já era um projeto teu, sim. Você estava esperando o momento certo e a hora certa para poder sair de uma multinacional, para poder exercer essa profissão aí de grande responsabilidade que é esse sonho, e você vê o empreendimento dando certo e cresceu de uma forma tão grande, né, aí a nível mundial, podemos dizer. E para quem está nos assistindo, fica assim, poxa, eu também estou numa empresa agora, Kelly, eu também tenho um sonho. E qual que seria a hora certa? Como que você diria para quem está nos assistindo agora a hora certa de sair daquela zona de conforto e ir em busca da concretização do seu sonho? Excelente. Eu acho que assim, a pessoa tem que se olhar, a primeira coisa, tem que se conhecer. Você tem que olhar no espelho e falar, cara, eu tenho um produto bom, eu tenho um negócio que é um diferencial, eu vou trazer alguma coisa nova para o mercado? Ou eu vou trazer simplesmente, eu vou fazer pastel e porque o japonês da esquina faz pastel e ganha dinheiro, eu também vou fazer. Não, cara, entendi. Eu vou trazer um negócio diferente, eu vou conseguir reinventar, eu vou conseguir trazer um olhar novo para o que já existe, porque na verdade tudo já existe. Tudo já existe. Tudo já existe, está aí, o mundo está aí, as coisas já existem, a gente tem que procurar, tentar melhorar o que já existe. Então assim, você tem que olhar no espelho e falar 2 coisas. Eu tenho um produto diferente do que já existe e eu tenho resiliência para enfrentar a tempestade. Olha aí a dica, Kelly. Verdade, né? Forte. São 2 observações que você está colocando. Procurar no mercado algo que já existe e que não existe ainda, que seja inovador dessa pessoa, e se a pessoa tem resiliência para a tempestade, é isso? Exato, porque assim, dificuldades vão acontecer em qualquer lugar. Sim, Só que é muito diferente quando você é CLT, quando você trabalha dentro de uma empresa e você tem dificuldade com o dinheiro dos outros. Pô, eu trabalho dentro de uma empresa. Eu trabalho dentro de uma empresa e deu problema? Beleza, deu problema. A gente quebrou. Beleza, quebrou, eu vou para casa e tá tudo certo. Quebrou, mas o meu salário está garantido, né? Sim. E aí, quando você é o seu salário, e quando você depende, tem famílias lá dentro, lá no seu time, tem famílias que dependem das decisões que você vai tomar. E na hora que apertar, o que você vai fazer? Você vai correr para casa e vai chorar ou vai encarar o problema de frente e vai resolver? Acho que é isso. Se a pessoa tiver essa envergadura e falar, não, cara, eu sou essa pessoa. Eu tenho um produto diferente, eu tenho algo inovador e eu tenho resiliência e na hora que tiver um problema eu sei resolver problemas, eu sei resolver conflitos, cara, vai para cima. Não pode se desesperar. Não pode se desesperar. Eu acho que um outro mercado também, que é muito importante e hoje vem crescendo demais para ajudar, inclusive, essa pessoa que talvez não tenha também essa ideia, porque nem todo mundo é obrigado a saber, eu sou obrigado a reinventar alguma coisa. Não, é por isso que existe hoje o mercado de franquias. O mercado de franquias ajuda muito nesse sentido. Por quê? Porque algum empresário já sofreu essas dores, já teve que ter toda essa envergadura, já passou pelos desafios e traz todo esse know-how já meio pronto para você. Então, quando você compra uma franquia, eu falo assim, que quem busca franquia é uma pessoa que ele não quer ter risco, ou ele quer minimizar os riscos dele. Então ele vai lá e ele paga. Quando você paga para ter uma franquia, você paga pela dor que eu não quero sentir. É verdade. Você quer manter o padrão de qualidade, quer manter o padrão de atendimento, né? Exatamente. Tudo isso. Agora me diz uma coisa, como você atende, antes da gente finalizar aqui o nosso bloco, como você atende pessoa física também? Nas suas lojas que você disse que é uma na Anália Franco e a outra em... Tatuapé. Tatuapé, pertinho, né? Pertinho. E você
se a pessoa levar lá o celular com algum problema, por exemplo, trocar a tela, essas coisas todas, você faz lá também? Nós não só fazemos, como nós fazemos de um jeito diferente, que eu acredito que é inovador e ninguém faz. Toda a nossa SLA é o tempo de atendimento. Então, eu tenho um tempo de atendimento máximo dentro das minhas lojas de 30 minutos. Nenhum cliente nosso fica mais de 30 minutos sem falar. Ele entrou na minha loja, a manutenção será feita em até 30 minutos. Se percebermos que a manutenção não poderá ser feita em até 30 minutos, eu vou emprestar um outro celular para que ele não fique sem falar. Ô, então, amigo! A salvação de todo mundo que está assistindo. Então, se você está com algum problema no seu celular, aí na sua casa, quer trocar a tela, olha, você viu, né? Você entendeu aqui. Por isso que se em 30 minutos não resolver ele te empresta um celular para você ficar com ele enquanto não resolve. Então, faz o seguinte. Passa todos os seus contatos, aí passa o contato da loja, que eu tenho certeza que vai bombar de ligação, aí pessoa querendo saber como é que funciona. Mas ele não vai nem precisar emprestar o celular, porque ele já tem garantia no taco dele, porque ele já conhece e ele sabe o serviço que ele presta. É que pontualmente pode acontecer, de repente, uma demanda pontual. Ah, poxa, justo na hora que a Kelly visitou nossa loja, tem 40 clientes para ser atendido ao mesmo tempo. Imagina. Então, a gente não vai deixar ninguém sem ser atendido. Voltando aqui lá, a gente entende que o celular é a extensão da sua mão. Hoje a gente faz negócios pelo celular. Se você fica mais de 30 minutos sem falar, você está perdendo dinheiro, você está perdendo para o seu concorrente. Enquanto você está sem celular, o seu cliente está tentando falar com você e não consegue, o seu concorrente está agradecendo que ele está vendendo no seu cliente. É isso aí. E o melhor, né? Peças com certeza originais de qualidade, porque às vezes você troca a tela do celular, ela daqui a pouco não está funcionando mais, né? Isso é importante também. E garantia, né? Só para você ter ideia, a garantia da nossa tela é de 1 ano. Nós somos a única empresa, o mercado de brincadeira, 3 meses. Sério, Robson? Nós damos 1 ano de garantia na troca de tela, 6 meses na garantia de troca de bateria. Então, por favor, passa os contatos de agora para o pessoal conhecer a sua loja. É verdade. Bom, a Unicel, tenho 2 endereços, Rua Serra de Japi, 1323 no Tatuapé, Rua Apucarana, número 945. Eu acho que o jeito mais fácil de conhecer é através do nosso site até, que é www.unicel.com.br. Estamos nas redes sociais também, @Grupo Unicel Celulares Oficial. E é isso aí, eu costumo brincar que vem. Telefone de contato, DDD 011 99183 8363. 99183 8363. Tem o 2268-0408 também. Então é a Unicel, né? Unicel. Buscou Unicel no Google, você vai chegar na nossa empresa. Muito bom. Kelly, o bom de tudo é que ele é nosso amigo, né? Nosso amigo, por favor, né? Inclusive, tem aqui, ó. Ai, que lindo. Um presentinho pra vocês. Obrigada. Uma lembrancinha. Obrigada mesmo. Obrigado, cara. Volte sempre, Obrigado, viu? irmão. Prazer todo nosso. Prazer é todo nosso, Foi muito bom esse bate-papo. Foi ótimo, maravilhoso. Volte sempre, Adorei, viu? espero ter esclarecido algumas dúvidas. Tudo esclarecido, com certeza. Muito obrigada Sucesso, mesmo, gente. viu? Obrigado. Valeu. Obrigada a você. Pode ficar aqui com a gente.